Professor Anis Kfouri, bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez, olha só. Já será a terceira vez que nós estamos juntos aqui no programa? Até mais, acho que foram mais. Muita história. Oh, e você vai bem no Cidadania Consciente, viu? Você sempre vai bem. É mesmo? Você acerta a maioria das questões. Então agora a responsabilidade ficou maior nesse quadro. Vou ter que ir melhor ainda. Mas com você fica fácil porque você sabe de tudo e hoje o assunto é justamente esse. Porque muitas vezes acontece da gente ver alguma situação na rua ou mesmo de casa, um barulho que está incomodando, seja lá o que for. Mas é tão às vezes complicado a gente achar o lugar certo para fazer a denúncia que a gente acaba desistindo. E isso é péssimo, né, professor? Exatamente. Desistir é muito ruim. Não pode deixar de reclamar. Primeiro eu quero mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. E se você tem alguma sugestão, alguma ideia, entra lá no Instagram, no @Revista da Manhã, faz a sua pergunta, faz os seus comentários, que é muito importante. Tudo que a gente faz aqui é feito com muito carinho, com muito amor para você. Hoje nós vamos falar, Camila, no nosso Cidadania, sobre aonde reclamar, aonde fazer denúncia. Tem tanto problema, né? É problema de corrupção, é problema de serviço mal prestado, é problema com telefonia, aonde a gente reclama. E tem tanto lugar que a gente não sabe nem por onde começar. Então hoje nós vamos dar uma dica para todo mundo ver se acerta ou não, como erra. E tem diferença de denúncia e reclamação? Vamos começar a nossa pergunta? Eu quero. Qual que é a diferença? Eu vou perguntar para você primeiro. Tá, pra mim. E ó, você em casa já faz um campeonato. Vamos fazer combinar com quem está assistindo em casa? Faz um campeonato, vê se você acerta, quantas você acerta. E aí posta pra gente no Revista. Eu gosto Posta lá de manhã. Eu gostei disso. Né? Ó, vamos ver se eu acerto aqui. Eu acho que denúncia é como um flagrante. Quando você flagra alguma coisa que está acontecendo, por exemplo... Ai, será que eu tô certa? Não sei. Mas, por exemplo, você vê alguém agredindo um animal. Eu acho que você tem que denunciar nesse caso. E uma reclamação seria, por exemplo, algo que está te incomodando, um barulho, enfim, uma árvore que caiu. Você não vai denunciar a árvore, você vai reclamar porque ela caiu e está te atrapalhando. Mas se a árvore caiu dentro da área, é pênalti. Tem que ver onde que caiu a árvore. Vai denunciar, foi falta da árvore. Depende. A árvore caiu, estou fazendo denúncia. Levanta, fica em pé, fica né? Em pé. Que coisa é essa? Então vamos lá. Muito bem, a denúncia, via de regra, a gente faz quando é alguma violação à lei. A palavra denúncia é você leva a uma autoridade competente, autoridade pública, uma violação à lei, um caso de corrupção, um caso de violência, para que ela tome as providências. Já a reclamação é um termo mais amplo, né? A reclamação é sempre que o serviço não foi bem prestado, não necessariamente é uma violação à lei, mas é alguma coisa que não atende a um padrão de qualidade, que não atende uma regra. Pode uma reclamação ser também uma denúncia? Pode. Mas a denúncia, via de regra, é quando você leva à autoridade um fato. E aí são duas coisas. Uma coisa é você denunciar quando você tem provas, e a outra coisa, às vezes, você não tem prova, até porque você não tem poder de investigar, mas você leva um fato à autoridade para que a autoridade vá investigar. Você diz, olha, em tal lugar tem uma atividade suspeita. Você não está denunciando, você não está acusando, porque acusar, às vezes, você vai dizer, acusou sem prova. Mas a gente tem o dever de dizer se há uma suspeita, de levar a autoridade competente para investigar, e ela investigar. Falou, acho que ali tem um ponto de crime, eu acho que ali tem um ponto X, eu acho que ali tem uma violação a um defeito, ou uma violação, agressão em casa, a gente viu muito isso, né? Ontem nós tivemos a pauta aqui falando da questão da violência contra a mulher. Então, veja, a questão da denúncia é muito importante. Você denunciou ou com provas ou pedindo que alguém investigue. Entendi. Vai ser um ponto para Camila. Muito bom. Um ponto. Foi bem? Um ponto. Vamos colocar um placar. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Então vamos lá, você em casa, acertou essa ou não? Vamos para a segunda. Quem tem o poder de fiscalizar? Pois é. Quem você acha? Fala. Eu acho que nós, cidadãos, temos esse poder de fiscalizar. Eu acho que é muito importante. Claro que tem. Eu acho que cada órgão, cada segmento tem o seu profissional de fiscalização também. Muito bom. Camila tá parecendo aluno quando responde prova. Sabe? Ele dá aquela. Põe assim aquela prova e fala assim, não, ou seja, ele tem o poder de fiscalizar, ou seja, quem fiscaliza é ele e tal, né? Não, mas você acertou. Primeiro você acertou, é o povo. Toda a população tem o poder de fiscalizar, tem o dever de fiscalizar, e eu sempre defendi isso. Na minha tese de doutorado eu falo muito isso. Falo, a população é o destinatário do serviço público, é ele que tem que fiscalizar. O Estado não tem estrutura para fiscalizar tudo, então a população tem que ser dado mais ferramenta para a população fiscalizar, como, por exemplo, governo aberto, transparência, como também canais de reclamação. Então vamos falar de fiscalização, vamos separar aqui. Eu tenho uma fiscalização que é do Estado
contra o prestador de serviço, contra o cidadão, então quando ele fiscaliza o imposto de renda, quando ele fiscaliza um estabelecimento, a vigilância sanitária. E eu tenho também a fiscalização do povo com relação aos atos públicos, né? Ou seja, onde está indo o meu dinheiro, como que eles gastaram, aonde que está o orçamento. A gente discute muito pouco, né? O orçamento da nossa cidade, do nosso estado, da nossa União. Nós estamos falando sempre de bilhão, é sempre um valor muito alto. Quais são os principais órgãos de fiscalização? Então eu fiz aqui uma listinha. O primeiro deles é o Poder Legislativo. Então os vereadores, os deputados, os senadores têm o poder de investigar. E é muito importante que a gente entenda que os partidos políticos, os representantes nossos na Câmara Municipal, na Assembleia e na Câmara dos Deputados no Senado, não é um partido em que um ganha e um perde, né? Não tem um campeão. Todo mundo tem que gerir o patrimônio público, o bem da população. E o que a gente percebe na prática é que um quer prejudicar o outro porque o partido dele quer subir, o outro quer ele a vaga. Então isso não é uma competição, não é um campeonato. Se você concorda com a gente, escreve aí, faz o seu comentário, porque não importa de qual partido você é, do A, B ou C, o bom é que seja bom para a população. Segundo, que pode fiscalizar é o Ministério Público. O Ministério Público tem previsão na Constituição, então ele tem a área de meio ambiente, ele tem a área de consumidor, ele tem a área criminal. Quando você vê lá o júri, quando houve alguma morte e tal, é o Ministério Público que fiscaliza, que vai propor a ação. A polícia tem o poder de investigar, as agências reguladoras, tipo a Anatel, a ANEEL, as autarquias e fundações, por exemplo, o PROCON é um exemplo que faz fiscalização, que pode ir no local. Secretaria, órgão de controle interno. Outra dica importante são as ouvidorias e corregedoria. Você foi no órgão público, não foi bem atendido, o serviço não foi bem prestado, você tem o direito de reclamar na ouvidoria. Seria uma espécie de segunda instância, seria uma espécie de recurso. O serviço não foi bem colocado. E é assim que a administração pública sabe o órgão que está funcionando ou não, pelo índice de reclamação. Aí a Camila falou aqui que, por que é importante reclamar? Porque se você não reclama, para o gestor, a ideia que dá é que está tudo legal. Ninguém reclamou. Aí quando ele vai falar com um funcionário subordinado, ele diz, olha, está tudo bem, ninguém reclama. Quando o índice de reclamação aumenta, você começa a ver que aquilo exige uma medida de ação. Então a reclamação serve para isso. Então no serviço público você tem também a ouvidoria. Certo. Além disso, nós temos os tribunais de conta para avaliar a questão orçamentária, se há desvio de verba, e a corregedoria quando há corrupção, abuso de autoridade e tudo mais. Então esses são os principais órgãos que a gente tem. Muito então bem. Você foi muito bem, você falou o povo que é o primeiro que tem que fiscalizar. Eu acho muito que nós somos os primeiros, porque, enfim, são milhões de olhos, né? Fiscalizando é muito mais fácil. Não tem ninguém melhor do que isso. Podemos ir para a terceira? Podemos, Rosiris, ir para a terceira? Podemos. Os órgãos de fiscalização são federais, estaduais ou municipais? É uma pergunta para mim. Para você e para quem está em casa. Para quem está em casa? Então me ajudem, vão respondendo aqui também. Vamos ver se tem resposta, então... a gente já vai falando das respostas. Então, tem uns 3. Não tem? Tem os 3? Não tem? Certa a resposta? Muito bem. Acertei. Está aqui o Leão, daqui a pouco eu vou fazer a imitação. O Leão vai ver se a minha imitação está meia boca, viu? O Leão conhece bem. Muito bem. Tem órgão de fiscalização, sim, federal, estadual e municipal, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem aí, na verdade, os órgãos federais, como, por exemplo, a Controladoria Geral da União, se há corrupção, se há desvio de verba. Nós temos nos estados e na prefeitura. Na prefeitura tem um detalhe muito importante, porque muitas das obras que são feitas, da rua, da iluminação, da paisagem e tudo mais, é uma questão da prefeitura. Então, quando tem alguma coisa errada, é importante que você acione esse órgão na sua cidade e tal, para que você tenha o retorno, a devolução disso, tanto quando reclamação quanto com denúncia. Muito bom. Agora, o próximo aqui vou deixar no ar, que daqui a pouquinho você vai responder, é essa daqui, né? Olha, onde reclamar sobre barulho e perturbação do sossego público, como obras noturnas, festas, etc. Será que o pessoal tem essa reclamação em casa? Será? Pouco ou muito? Também, né? Todo mundo já passou por isso. Onde reclamar sobre barulho e perturbação do sossego público, como obras noturnas, festas, etc, etc, etc. Será que alguém aí, escreve pra gente, eu tô vendo aqui os comentários, muito bacana, legal a participação. Você já teve problema com barulho? Então vamos entender qual é o tipo de barulho e aonde você reclama. Uma coisa, primeira, é o barulho do vizinho. Na pandemia a gente viveu muito isso. Quando o problema é dentro do próprio prédio, aí o local da reclamação adequado é o livro de reclamação
reclamações do prédio, lá você formaliza e aí o síndico tem o dever de fiscalizar e, se for o caso, autuar aquela unidade que faz o barulho. Agora, o barulho não é dentro do prédio, é do lado ou é na rua. Então, se o barulho é na rua, se ele vem de um estabelecimento, de um bar e tal, aí nós temos os órgãos de fiscalização do silêncio urbano, né? Em São Paulo nós temos o PSIL, aliás, mando um abraço ao pessoal que trabalha no PSIL, uma equipe que vira aí à noite fazendo essa fiscalização, mas o volume de demanda é muito grande, porque a gente tem muita cultura de colocar a mesa para fora, o pessoal às vezes bebe aí, se exalta, e aí o barulho acaba incomodando todo mundo. Então, eu não quero para o outro, não faço para o outro, porque eu não quero para mim, isso é cidadania, né? Então, eu não quero que façam barulho na minha casa, eu não faço barulho na casa do outro. Essa regra é de convivência. Então, aí você pode reclamar na prefeitura da sua cidade, que tem o órgão de fiscalização. No caso de São Paulo, você liga no 156. Agora, tem um outro detalhe. As obras públicas, aquelas obras que são feitas à noite. O que acontece, Camila, poucas pessoas sabem, muitas obras que são feitas de madrugada, de noite, são irregulares. Eles não têm autorização, às vezes, da prefeitura. Eu já presenciei, já acompanhei várias obras que foram embargadas, porque simplesmente eles param de noite, aproveitam que não há fiscalização, começa a fazer uma obra, e para fazer uma obra ele tem que ter uma autorização da prefeitura. Ah, então não são todas as obras noturnas que estão ilegais. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Muitas delas, o que é importante, tem uma obra lá. A primeira coisa que você tem que pedir, quando tiver uma obra, é quem é o responsável e cadê a autorização para fazer aquela obra, porque ele fecha uma via à noite. Então você não pode simplesmente parar um caminhão, pôr um cone e fechar uma via. Entendi. Você tem que ter uma autorização ou do órgão de trânsito ou da subprefeitura para autorizar isso. E isso tem que estar à disposição da população. Pouca gente sabe disso. Eu já fiz algumas fiscalizações, quando você chega lá, a pessoa não tem. É uma obra irregular. Então, se tem que ver. E segundo, se tem autorização, quais foram as condições que foram dadas e quem deu essa autorização. Porque se essa autorização gerar um problema, e aí as pessoas não sabem. Então, aquela britadeira a noite inteira, tal. Então, essa é uma dica interessante que poucas pessoas conhecem. E barulho, por exemplo, dentro do condomínio ou no edifício, eu reclamo no mesmo lugar ou eu tenho que reclamar com o síndico? Se for dentro do prédio, dentro do condomínio, você reclama com o síndico. Para formalizar, a primeira coisa que você faz, tem um livro de reclamações na portaria, né? Todo prédio tem, você anota lá no livro de reclamações para registrar, para formalizar aquilo e pedir uma providência para o síndico. Tá certo. Tá bom? Muito bom. Vamos então, à próxima? A próxima aqui, olha, onde denunciar crimes? Crimes. O que a gente tem? Tem que tomar um cuidado. A gente pode denunciar um crime quando eu já tenho a prova do crime, ou eu posso fazer uma denúncia de uma necessidade de investigação, ou seja, eu tenho indícios. E aí quem tem o poder de fiscalizar é a polícia. A polícia militar, ela tem a função de agir durante a ocorrência, num caso é uma invasão, é um assalto, e a polícia civil é a polícia investigativa. Tanto é que o agente da polícia civil é o investigador, porque ele vai investigar. Então, por exemplo, hackearam a sua conta. Então, nesse caso, você faz a denúncia na polícia civil para ela investigar, para ela rastrear e entender tudo isso. E a partir daí, ela vai instaurar um inquérito que vai chegar à conclusão de quem é o possível culpado. Então, a denúncia de crime é importante. E, além disso, nós temos os nossos canais. Eu quero colocar aqui, talvez a gente vai colocar no GC, mas se houver crime de violência à mulher, o canal você pode ligar no 180. Se houver violação aos direitos humanos, você pode discar o 100, né? Então, vamos lá. Ó, tá aparecendo aqui embaixo, olha, o atendimento à mulher é 180. Então tem violência contra a mulher, agressão, tal. Aliás, agressão contra qualquer pessoa é ruim. Contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra o homem. Nenhuma violência é legal. 2, denúncia com relação a direitos humanos. É o Disque 100. Então, direitos humanos, criança, idoso, adolescente, lá no Disque 100 funciona 24 horas. Tem o Disque Denúncia também em caso de abuso, que é o 181, que é o Disque Denúncia, que vai aparecer. Tem o da polícia e tem o Disque Denúncia. O Disque Denúncia é o 181 que você tem aí. Vai anotando aí. Sim, então, é bom, a gente relembrar, a mulher 180, Exato. Direitos Humanos Disque 100, Disque Denúncia 181. 181. Aí nós temos a polícia, né? No caso de emergência, Disque 190, que é o da polícia que vocês estão vendo aí no GC. E tem, no caso da prefeitura aqui de São Paulo, que é o Disque, no caso de serviços municipais, o 156, para você fazer reclamação, e você pode acionar também a ouvidoria. Pede o serviço, se o serviço não for bem prestado, você aciona a ouvidoria dentro desse telefone. Então, esses são os principais números. Muito bom. Voltamos então, vou repetir aqui a pergunta, professor, para a gente relembrar. Nós estávamos aqui, onde reclamar e denunciar sobre serviços públicos? Conte aí pra gente. Vamos lá.
Primeiro eu quero mandar aí um beijo, estou vendo aqui muitas perguntas, muitos comentários, Tem parabéns mesmo. pela participação. Está todo mundo aqui comentando, que está assistindo, que está aprendendo, isso é muito legal. Isso é muito bom. Tem algumas questões, a gente não vai conseguir responder todas, mas depois eu respondo aqui. Você responde, professor? Respondo, Obrigada, que bom. E a gente vai fazer os comentários. Mas vamos reclamar sobre serviço público. Quero agradecer a participação de vocês. Serviço público, depende. Qual é o tipo de serviço? Você tem que entender se ele é federal, se ele é estadual ou se ele é municipal. O serviço foi prestado, anote o lugar da prestação, o horário da prestação. Se for o caso de uma chamada, anote o protocolo. Se não funcionar, via de regra, o primeiro lugar para se reclamar é a ouvidoria. Então, a ouvidoria é como se fosse uma segunda instância, uma reclamação. Se houver desvio, ilegalidade, alguma conduta abusiva do agente ou corrupção, aí você denuncia na corregedoria. Além disso, você tem a possibilidade de fazer a denúncia ao Ministério Público, se for um caso de crime ambiental ou alguma questão mais grave, para que o Ministério Público intervenha, sem prejuízo, sempre que houver uma violação, de você ir também ao Poder Judiciário, determinando que o agente público, que o prefeito da tua cidade, o governador, o secretário, seja lá quem for, seja obrigado a cumprir aquilo que está na lei. Então, por exemplo, você tem um direito que não está sendo respeitado e não estão aplicando, você tem sempre a possibilidade de socorrer ao Judiciário, e nós temos um juizado de pequenas causas de direito público, certo, justamente para essas questões que pouca gente conhece. Tá certo. E pesquisar na internet, né? Procurar, lá tem bastante informação também, né? Muito. Então, olha, @Anis_Kifuri é o Instagram do professor que eu convido você a ir agora. Vai lá porque tem bastante conteúdo. Você pode também tirar suas dúvidas com ele. @Anis_Kifuri. Kifuri. Isso é diferente, hein? Anis Kifuri é um nome diferente. Achar outro é personalizado, difícil. é E mais uma dica, viu, pra gente É. fechar? As agências reguladoras, ANEEL, Anatel e tudo mais. Muito bom. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Até a próxima, a gente se Prazer. encontra.